Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e sabedoria para você. A sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Como diz no livro de Provérbios, Salomão diz assim, olha, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Que essa sabedoria que você adquire, tendo conexão com Deus, ouvindo os princípios da palavra de Deus, que a sabedoria do alto se manifeste na sua vida no dia de hoje. E estamos falando justamente muitas informações, estamos passando aqui para você a cada dia uma pérola de sabedoria, que são pequenos ensinamentos para você pensar, meditar, colocar em prática e ser muito abençoado, tá certo? Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero informar que nós temos a nossa rede social, o Instagram. Se você tem Instagram, por gentileza, segue a gente lá, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Que Deus te ilumine, Deus te abençoe e vamos juntos nessa jornada feliz e abençoada no dia de hoje. Muito bem, eu separei aqui hoje sobre a escolha. Escolher ser feliz. Você já parou para pensar? Você escolheu ser feliz ou ser uma pessoa infeliz? Analisando aqui esses ensinamentos que Salomão ensinou para a gente, eu observo que pessoas felizes são capazes de tomar decisões incomuns. Elas escolhem diligentemente ou deliberadamente enfocar o lado bom da vida. Não se deixam abater pelos espinhos. Em vez disso, escolhem observar as rosas, ou seja, as boas experiências. Aliás, a maioria das pessoas acha que indivíduos felizes são aqueles que vivenciam momentos maravilhosos, recebem recompensas financeiras incomuns e o amor dos outros. Geralmente, ocorre o oposto. As pessoas mais felizes que conheço são as que vivenciaram as piores tristezas, tragédias e conflitos. Em determinado momento, decidiram que seriam felizes. E isso, gente, não é fruto apenas do tipo de personalidade que Deus lhes concedeu. Não. Salomão prosperava em tudo que fazia. Um de seus segredos estava no modo como selecionava os seus empregados. Olha que interessante. Ele sabia da importância de escolher aqueles cujo semblante ia vislumbrar todos os dias. A rainha de Sabá, por exemplo, percebeu isso de imediato. Como já mencionei esses dias, ela levou um presente estimado em 4,5 milhões de dólares para Salomão. Viajou de carruagem mais de 1.600 quilômetros para se encontrar com aquele rei. Ela era uma líder brilhante e comunicativa. Uma das primeiras observações que fez dizia a respeito às pessoas que Salomão selecionara para servi-lo. As palavras dela estão registradas em 1 Reis 10, verso 8. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Então nós podemos separar algumas frases importantes aqui. Pessoas felizes decidem ser assim. Pessoas felizes gostam das decisões que tomam. Pessoas felizes geralmente são aquelas que melhor sabem tomar decisões. Pessoas felizes estimulam os outros a produzir mais e com mais entusiasmo. Pessoas felizes usam um vocabulário completamente diferente. Elas dizem, realizaremos isso. Os infelizes geralmente declaram, isso é impossível. Você percebeu que o feliz, ele diz, realizaremos isso. Já os infelizes falam ao contrário, isso
é impossível, ou seja, começa a colocar obstáculos, né? Outra coisa, pessoas felizes criam uma atmosfera de expectativa e não de depressão. Certa vez, vendo uma declaração poderosa de um famoso escritor e também empresário, ele disse que a principal pergunta que devemos fazer a uma pessoa que vem a nós em busca de emprego é: se eu conversasse com seu último patrão a seu respeito, qual seria a primeira coisa que ele diria? A resposta será uma descrição do relacionamento que essa pessoa estabeleceu com o último indivíduo em posição de autoridade sobre ela. Uma pergunta: quais lembranças fizeram brotar essa notável compreensão em Salomão sobre como escolher seus empregados? Foram várias. Olha que interessante. Ele foi gerado a partir de um relacionamento ilícito. Quem? O Salomão. Seu pai, Davi, matou o marido da mãe de Salomão, Batseba. Absalão traiu e prejudicou seu pai de maneira irreparável perante a nação de Israel. O melhor amigo de Davi matou o irmão de Salomão. A história da família de Salomão era repleta de derramamentos de sangue, conflitos e guerras. Seu pai sofreu várias tentativas de assassinato. Salomão passou a valorizar a alegria quando veio a desfrutar dela. Por isso, só contratava pessoas felizes, que criavam uma atmosfera agradável em seu palácio. Ele detestava rivalidades, conflitos e ciúmes. Assim se recusava a contratar pessoas mesquinhas, críticas e que criavam problemas. Salomão contratava indivíduos felizes. Olha que interessante. Esse foi um dos segredos também que contribuíram para que ele se tornasse um homem poderoso que já existiu nessa terra. Nós estamos falando de um homem, mas por que de Salomão? Primeiro, porque Deus que falou que Salomão seria o substituto de Davi. Ele assume o reinado com 20 anos, ainda garoto, jovem, né? Mas Deus, ele já teve, logo jovem, uma experiência com Deus, em que Deus perguntava para ele assim: o que você quer para a sua vida? O que você pediu, eu vou dar para você. E Salomão pediu justamente sabedoria e conhecimento. E Deus falou: olha, como você não pediu riqueza, fama e vitória sobre os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e conhecimento e vou te dar muita riqueza também. Ou seja, Deus deu o que ele pediu, sabedoria e conhecimento. Por isso que a gente está compartilhando esses dias agora, várias semanas já, sobre algumas histórias de Salomão que podem nos ajudar. Porque na realidade Salomão, como ser humano, era falho igual a gente. Porém, ele teve uma sabedoria sobrenatural que Deus deu para ele. Lembrando, gente, que hoje, nos dias atuais, Deus diz assim: olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Então peça com fé, não duvidando, tá certo? E para a gente orar, eu quero anexar aqui, no dia de hoje, na nossa reflexão, que também Salomão, ele era sincero a respeito dos limites de sua riqueza. Provérbios 23:5 diz: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Ele estava dizendo o quê? As riquezas não são a solução para todos os problemas. Os pobres geralmente imaginam que o dinheiro resolve tudo. Os ricos sabem que não é assim. No entanto, milhares de pessoas bem-sucedidas continuam mentindo para si mesmas a respeito do sonho de adquirir riquezas. Promoções e aumentos de salário nunca satisfazem realmente. Salomão sabia disso. Ele era bastante sincero a respeito de seus períodos de solidão. Teve 700 esposas e 300 concubinas. Seus filhos vinham até ele diariamente. Todos buscavam sua atenção. E ainda assim, não encontramos nenhum registro nos escritos antigos a respeito dos amigos íntimos de Salomão. Ele era sincero a respeito de seus períodos de depressão. Eclesiastes 2,17 escreveu: por isso desprezei
a vida. Salomão sabia que o dinheiro não podia garantir a vida eterna. Vejamos aqui suas palavras em Eclesiastes 12, verso 7. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ele sabia também como as riquezas são efêmeras. Salomão afirmou em Provérbios 23, 5. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E em Provérbios 27, 24, as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. E mais um dado, Salomão sabia que o desejo de acumular bens pode dominar e arruinar uma pessoa. Provérbios 27, 20, esse rei declarou: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. E esse foi um dos maiores segredos da vida de Salomão. Ele não mentia para si mesmo nem para os outros. Era sempre verdadeiro e sincero. Isso o tornava mais vulnerável e frágil e pode ter ameaçado a aura de mistério e carisma que o acompanhava. Entretanto, esse foi um dos segredos de sua grandiosidade. Salomão não escondia suas fraquezas, suas emoções e seus sentimentos de incapacidade. Ele os enfrentava, analisava-os e escrevia a respeito deles. Por falar de seus períodos de solidão e de insegurança, Salomão era capaz de encontrar respostas e soluções. Esse tipo de integridade permitiu que ele discernisse apropriadamente o fim da vida humana, registrado em Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha o que ele diz: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Olha que interessante. Então ele conclui o seguinte: quando admitimos estar com fome, conseguimos comida. Quando admitimos estar com sede, as águas fluem rapidamente em nossa direção. Quando admitimos estar confusos, as respostas brotam de imediato. Aquilo que respeitamos virá até nós. Aquilo que não respeitamos se afastará de nós. Podem ser amigos, sabedoria ou dinheiro. E um dos principais segredos de sucesso que podemos encontrar na vida é a capacidade de reconhecer dádivas tremendas, insubstituíveis e gratificantes que o dinheiro não pode comprar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu encerro para orar, dizendo o seguinte: a sabedoria gera compromisso. A sabedoria garante nossa paz. A riqueza determina nossas posses. A sabedoria produz amor. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais estas pérolas de sabedoria. Que sejamos abençoados, fortalecidos e edificados com esses ensinamentos. Fortaleça a fé e o ânimo de cada pessoa que nos ouviu. Se alguém estiver enfermo, seja curado e que os milagres aconteçam agora, em nome de Jesus. E que a sabedoria do alto seja sobre a nossa vida. Assim seja. Amém. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.